imóveis do ano. Gente, nós falamos que íamos trazer um café diferenciado e aqui está ele, com uma mesa maravilhosa posta para você, que a nossa amiga Edilane Oliver contou pra gente. Inclusive, eu vou deixar o contato dela aqui. Você que precisa de uma mesa posta para casamento, para noivado, para um jantar especial com o seu marido ou para qualquer outro evento, pode contactar a Edilane Oliver. Voltando ao assunto, eu gostaria que vocês apreciassem esse imóvel que eu vou trazer aqui. Estamos falando de um imóvel de 800 metros de terreno, 650 metros de área construída com 4 suítes. Imóvel com sala de cinema, um espaço gourmet fantástico. Lembrando que a documentação dessa casa está redondíssima. Fora que é 100% mobiliada. Outra casa que eu quero mostrar para vocês, as imagens, é uma casa no zero, novinha em folha, recém-construída, que tem 850 metros de terreno, 900 metros de área construída, 4 suítes. E o melhor, com todos os armários da marca Florence, uma casa linda, espetacular, no Alphaville zero. Documentação redondíssima. Então, gente, confiram agora as imagens desses dois imóveis. Não é mesmo? Bom, existe a possibilidade de você comprar esse imóvel já, de imediato, sem financiamento ou com financiamento. Conforme prometido, aqui nós trouxemos para a nossa mesa maravilhosa de café com imóveis, a nossa amiga, da onde, Rita? Da Experlar, a Cris, uma doçura de pessoa, e vai explicar alguns detalhes para vocês que querem entrar no financiamento. A gente já trabalha com a Cris há algum tempo e a gente tem experiência com ela. Então assim, quer financiamento, quer que seja uma coisa rápida, quer que seja uma coisa prática? Tá aqui a Cris, que não vai me deixar mentir. Nós trouxemos ela aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, Cris, a palavra está com você, amiga. Ai, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer. E vamos lá, vamos falar de financiamento, vamos falar de imóveis, que é o que a gente gosta, né? Se você quiser contar um pouquinho da sua história, como começou no financiamento, pode ficar à vontade. Rita, olha a história, olha menina, é longa. Pode ser longa, nós estamos com tempo. Mas vamos lá. O crédito imobiliário, eu já estou há 15 anos no mercado, tá? Então em 2008 eu iniciei as atividades, mas assim, não foi nada fácil, né? Porque eu trabalhava numa instituição onde ela não era muito conhecida. Então, para eu vender o crédito imobiliário, eu tinha que primeiro vender a empresa para depois vender o financiamento para o cliente. Na época foi bem difícil, mas mesmo assim eu me apaixonei pelo mercado, pelo produto, porque é satisfatório, né? A gente concretizar um sonho, uma conquista, porque nem sempre a gente tem mais ou menos um histórico de que a gente compra 2, 3 imóveis na vida. Ô Cris, e o que o imóvel precisa ter para você conseguir um financiamento? Na verdade, Lu, o que acontece? O imóvel, né, tem toda a parte burocrática documental, né? Ele precisa estar regular, área construída averbada. De acordo com a casa. De acordo com a construção. Porque existe um técnico que vai lá fazer essa perícia, essa avaliação. Exato. O que acontece, né? Todo banco, toda instituição, ela tem empresas terceirizadas, que são engenheiros que fazem a vistoria no imóvel. Exato, até para identificar se o imóvel ele tem um perfil, né, bom para o banco, se é uma boa garantia para o banco, então tem essa avaliação do banco para verificar, né, todas essas questões do imóvel. E esse trabalho tem custo? Como que é? Já está dentro, já está incluso, como que é? Sim, tem custo, tá?
Todo banco, seja ele privado ou público, ele tem essa cobrança. Então ele cobra na emissão do contrato um valor específico, né, de emissão de contrato e análise de avaliação que a gente fala, né, análise da garantia. Entendi. Tá? Mas vamos Então, supor, para uma sim. pessoa que ela vai financiar o imóvel, eu tenho um imóvel, eu quero um financiamento nesse imóvel, eu pago essa taxa antes ou essa taxa ela é inclusa no financiamento assim que é aprovado? Se não for aprovado essa taxa, eu tenho que pagar? Como que funciona? Tá, vamos lá. O que acontece? Essa taxa, vamos falar da Caixa Econômica. A Caixa Econômica você precisa pagar antes a avaliação. Eu pago, eu que quero o financiamento. Isso, o comprador. Tá. Ele paga um boleto da Caixa Econômica para o engenheiro ir fazer a vistoria. Tá? Agora os bancos privados, o cliente ele só paga quando o contrato é emitido. Tá? E se esse contrato não vingar, não for emitido, ele tem que pagar? Ele tem que pagar. Tá? O banco cobra um valor do cliente por conta que esse serviço ele foi feito, Sim, né? sim. Então o cliente ele paga, é debitado da conta do cliente o valor referente à avaliação. Aí cada banco tem a sua taxa, tem o seu valor. Entendi. O cliente ele tem a opção de incluir as despesas no financiamento ou não. Tá? Ah, Quando o cliente inclui, essa taxa é como se ele financiasse a taxa, entendeu? E eu me lembro que uma vez eu financei um imóvel e eu consegui colocar a escritura dentro do financiamento. As despesas de escritura, cartório, tudo dentro do financiamento. Exato. Se consegue fazer isso até hoje? Consegue sim, que é essa margem de 5% que a gente calcula de custo de documentação. Então o banco, exemplo, o Itaú. O Itaú é maravilhoso, porque dependendo do perfil do cliente, ele financia até 90%. É isso que eu ia te perguntar, 90%? 90%. Até 90%. E os outros bancos? Os demais, 80%. E aí como que funciona? Desses 90%, 85% é de financiamento que vai para o vendedor e 5% das despesas que vai para o comprador, tá? Para pagar as custas. Ah, que E legal. os demais bancos, 75% vai para o vendedor e 5% para o comprador pagar as despesas, Ah, legal. tá? Então, na verdade, nem tem que desembolsar, né? Os 5% assim. Então, o que acontece? O Itaú é muito bom porque ele tem uma margem maior, só que como ele libera as despesas, reembolso. Então o cliente ele precisa pagar, ele precisa ter o recurso para pagar. Ah, tá. E depois do registro o banco libera Seria o valor. 5% do valor do imóvel. Isso, 5% sobre o valor do imóvel. Do valor financiado, na verdade, né? Sobre o valor de compra e venda. Compra e venda. Ah, que legal. Nossa, bacana. Tá? E Vou saber. outra coisa, Cris, eu entrei com financiamento no imóvel. Quanto tempo leva para o proprietário receber esse recurso? Lu, depende. Porque assim, cada banco tem o seu prazo, né? Vamos falar de um banco privado. Banco privado, a média de análise dos passo a passo são 5 dias, tá? A gente já emitiu o contrato com o Itaú em 3 dias. Então é um banco muito rápido. Olha, tudo depende do histórico, Tudo do depende. cliente. Exato. É por isso que o nosso mercado é bom, porque não tem rotina, né? Legal, legal. Cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Então, às vezes, tem cliente que demora, né, um mês pra gente conseguir aprovar o crédito. Então, a gente teve recentemente uma aprovação que foi extremamente rápida, um financiamento que foi extremamente rápido. Então, levando em consideração esse, que foi um valor alto, que tem que passar pela mesa de crédito, que não é uma aprovação automática, a gente tem aí a média de emissão de contrato em torno de 15 dias. Mas Tá? foi mais rápido que isso, né? Foi mais rápido, mas pé no chão, média é esse prazo. Entendi. Tá? Quando você fala de aprovação automática, é porque não passa pela mesa de uma gerência, é o sistema que libera isso? Isso. E até que valor? O banco Tem ele valor, não? Tem um valor. O banco ele tem um motor. Então, nesse motor, nesse histórico, já tem um perfil do cliente. Então, ele já tem uma renda cadastrada, ele já tem um score, um rating. Então, Por isso, com isso tem uma aprovação automática que sai em 24 horas, no mesmo dia. Por isso que, às vezes, os clientes chegam para nós e falam, eu já tenho financiamento aprovado. É porque o banco já fez esse processo automático. Isso. Se ele precisa de um valor acima, aí ele tem que ir na mesa do gerente e falar.
Gerente, eu estou precisando de um recurso maior. Não, ele vai procurar a Cris. Procurem a Cris da Experlar, que a Cris faz o quê? Ó, a Cris falou, ela foi gerente de banco há muitos anos, né? Sim. Então ela tem todo o conhecimento passo a passo dentro do banco. Então a Cris conhece todos os bancos, todos os gerentes. Bom, a Cris conhece tudo. Então com ela é tudo muito rápido. Inclusive nós fizemos uma venda que a Cris que fez os trâmites do financiamento e foi assim muito rápido. O proprietário amou a Cris. Amor, se apaixonou pelo trabalho a Cris. dela e nós também, né? É. Então nós já fizemos uns 8 financiamentos. Por aí. Uns 8 financiamentos com a Cris. A gente tem outros, gente. A gente tem outros parceiros também, tá? A gente procura dividir aí. Quando você está comprando um imóvel, o que você cria? Aquela ansiedade. Então você precisa de respostas rápidas. E a Cris, ela é a nossa parceira porque ela é muito rápida. Inclusive teve um cliente nosso que ele escreveu na minha página agradecendo o trabalho, a atividade, que se não fosse a nossa assessoria ele teria tido ter dificuldade na aprovação. Então assim, foi maravilhoso. Viu, gente? Comprou com a Alfaclass, viu? É. Depois que sai o financiamento do banco, qual que é o segundo passo? Aí vem a parte do registro. Como que funciona, tá? Aprovou o crédito, o engenheiro analisou o imóvel, fez a parte jurídica e emitiu o contrato. A gente vai marcar a assinatura, tá? As partes assinam e aí vai para cartório. Aí o cliente tem que pagar as despesas, né? ITBI, isso. Dependendo da região, aqui às vezes tem o Aldemes, a gente tem que emitir a CAT, então tem todo esse processo para dar entrada no cartório. No cartório, aqui de Alphaville, leva em torno, em médio, 15 dias para registro. Depois que sai do cartório, aí a gente devolve o contrato registrado para o banco, tá? Para fazer a liberação para o vendedor do financiamento. Tá? Quando é Itaú, das despesas do processo, né? Quando o cliente inclui, os demais bancos liberam o financiamento, certo? Gente, lembrando que a Cris trabalha com todos os bancos. Sim, multibancos. Nós somos uma assessoria multibancos, trabalhamos com todos. Óbvio que a gente, né, sempre tem os nossos queridinhos. Mas ela vê a melhor taxa, viu, pra você que quer financiar. Exato. Gente, fala sobre isso, Cris, que isso é bacana. É bacana, gente. Você que fica na dúvida, qual banco que eu vou correr? Qual banco tem a melhor taxa? A Cris tá aqui pra isso, pra fazer esse filtro, né, Cris? E a gente tem uma ferramenta bem bacana, que a gente consegue fazer uma única simulação com todos os bancos. Então a gente consegue mostrar pro cliente, olha só, tá aqui todos os bancos. Então ele já vê a primeira parcela de todos os bancos, última parcela, somatória de todo o processo. Então é bem bacana essa ferramenta que a gente usa. Ah, legal. E o que a gente tem percebido bastante é que o mercado mudou, né, Cris? Sim. Tem muita gente que tem condição de comprar um imóvel à vista, mas prefere financiar. Nós tivemos até casos, né, aqui em Alphaville, de pessoas que a gente não pode citar o nome. Sim. Porque sigilo, mas que tinha, né, condições. E que condições, né? E que condições. Porém, ele resolveu fazer o financiamento, né, do que tirar o seu recurso de algum investimento para comprar o imóvel. Então é exatamente isso, Lu. Por quê? O que acontece? Se a gente pegar um investimento que seja sobre o CDI, ou mesmo até IPCA mais 5%, se a gente for ver, o investimento ele rende muito mais do que o próprio juros do banco. Então, o crédito imobiliário, o financiamento, a gente considera um crédito sadio, né? Porque você está aumentando o seu patrimônio. Então é um crédito sadio. Levando isso em consideração, né, a gente tem aí nomes de diversas pessoas que optaram em fazer o financiamento do que tirar o seu recurso. Exato, porque o que ele tem investido rende mais do que o próprio juros do banco. Querendo ou não, a gente continua trabalhando, todos os meses a gente, né, tem um recurso. Então é mais fácil ele trabalhar com amortização, com recurso próprio, mensal, do que tirar de investimento, entendeu? Descapitalizar.
Porque quando você amortiza, isso é muito bacana, isso é papo para uma outra hora, porque... Vai dar aula, gente. A Cris vai dar aula pra vocês, hein? Porque quando nós vamos marcar um segundo bate-papo. Porque quando a gente fala de amortização, quando você trabalha com amortização, você elimina todos os juros, taxa administrativa, seguro. Então vale muito a pena, né? A gente, querendo ou não, faz o financiamento em 20 anos, 25, mas se você começar a fazer a amortização, você quita em 10, em 7. Então é muito bacana. Mesmo porque antigamente o banco para fazer uma liberação era um parto, né, Cris? Hoje não. Hoje parece que os bancos estão dando dinheiro, né? Quase isso. Mais ou menos isso, né? Estão dando dinheiro, gente. Você precisa de um recurso, o banco libera. Verdade. Tá tudo muito fácil. Antigamente era muito, muito burocrático você levantar o financiamento. Porque o que acontece, né? O mercado, os bancos, eles têm apetite para empréstimo do crédito imobiliário. Porque, querendo ou não, é um cliente que é a longo prazo. Então, ele fica ali com o banco por 20 anos, 25 anos. Então, para o banco é muito mais vantagem trabalhar o crédito imobiliário, liberar o crédito imobiliário, do que fazer um empréstimo, né? Uma capitalização. Cris, mas eu sinto assim que essa abertura de empréstimos desses bancos privados, eles se abriram mais depois que vieram esses bancos virtuais. Não a impressão? Eu acho que é a impressão, Lu. Porque o banco virtual, ele ainda não trabalha com crédito imobiliário, então não é concorrente, sabe, do banco privado. Mas eu achei que foi, eu não sei, eu tenho a impressão que foi uma forma de eles trazerem mais o cliente para eles. Eu acho que eles perderam muito mercado, os bancos privados, para esses bancos virtuais. Então, qual é a forma de trazer esse cliente de volta? Concedendo crédito, essa facilidade, não é mais aqueles gana-gato para você conseguir levantar o financiamento. O mercado imobiliário evoluiu muito, né? Se a gente for ver lá em 2008, quando eu iniciei, a gente não tinha plataformas nos bancos especializadas no crédito imobiliário. É verdade. Então evoluiu muito. Então acho que o que você está sentindo é mesmo essa fase que o banco... Eu acho que é mesmo. Eu lembro que quando eu financiei um imóvel, gente, era um parto. O contrato era assim, né? Não, o contrato era desse tamanho. Você passava o dia inteiro assinando. Não, primeiro que você hoje tem 20 anos assinando. Você saía assinando. E se você não assinasse, você não tinha como ler. Não tinha como ler. E hoje não. Hoje, como existe esse correspondente bancário, né? Vocês são chamados como correspondentes bancários, né? Exatamente. Que não existia. Não tinha. Não tinha. Passava por vários funcionários até chegar na liberação. Hoje ainda é assim, tá? O gerente bancário, ele tem outros produtos para fazer. Eles têm outras demandas, eles têm meta, né, diária de produtos. Então, banco, né, as instituições, eles sentiram essa necessidade no mercado de ter um especialista na rua para atender o cliente. Porque o gerente interno, ele tem outras demandas. Entendi. Né? Então, por conta dessa Nossa, mas aliviou bastante. E assim, eu confesso que... Acelerou bastante. Acelerou muito o processo, gente. Ficou uma coisa que dá vontade de financiar. Personalizada, né? Porque, personalizada. Querendo ou não, a assessoria, o foco dela é o financiamento. Então, ela precisa, né, aprovar e finalizar o quanto antes, né, o processo. Então, é isso, é especializada mesmo, é uma assessoria específica para o crédito imobiliário. Gente, o papo tá muito gostoso, mas o propósito aqui é o quê? Produção Café com Imóveis. Café com Imóveis na xícara do quê? De ouro! Na xícara de ouro, gente! Vamos tomar um café. Cris, me tira uma dúvida. Comprar ou alugar? Rita, essa pergunta que vale $1 milhão. Essa pergunta é boa, hein, gente? Essa pergunta é boa. Mas, o que acontece, né? Quando você aluga um imóvel, todo fim de período, né, de contrato tem a correção, né? Hoje é IPCA, mas normalmente é LGPM. Quando você aluga um imóvel, você tem as correções, tá? Quando você aluga um imóvel, você tem o risco do proprietário pedir o imóvel, você tem que sair, procurar um outro. Hoje, você financiando o imóvel,
O valor que você paga de aluguel, você paga na sua prestação, que você financiou. Você paga uma parcela de uma coisa que é sua. Que é sua, exatamente. Então, aluguel eu falo que é um dinheiro rasgado, que é um dinheiro que vai e que não volta. Parcela não, você paga a sua parcela, você tem a opção de sair do imóvel, alugar o seu imóvel, Sim. ir para um outro imóvel. Então, assim, financiamento sem dúvida é a melhor opção. Tá? Legal. Então, comprar é a melhor opção. E com a Alpha Class. E o financiamento com a Expertline. Muito bem! Eu vi que com essa transição de governo, a busca por financiamento aumentou bastante. Né? Então, o que acontece, né? Às vezes é uma segurança. Por quê? Pode ser que a taxa aumente, né? Então, para quem já tinha o interesse em comprar o imóvel financiado... O pessoal tá correndo contra o tempo. Exato. Então é isso. Exatamente, por conta disso. Eu acredito que seja essa questão, porque a tendência... É porque assim, é tudo muito novo, né? A gente tem aí estimativas de até 2024 a Selic continuar subindo, né? Ou manter da forma que está. Então pode ser que os bancos sim façam um reajuste, né? Nas condições. Entendi. Então, para quem já tinha um interesse, pode ser que calhou, né, nessa transição a busca por financiamento, por compra. Se o cliente fecha hoje um financiamento e se amanhã ou depois a taxa reduz, ele tem a opção de portabilidade, que também é assunto para Olha, que legal, gente, você consegue fazer portabilidade. Exato. Se você contratou um financiamento com uma taxa de 8% e amanhã o mercado está trabalhando com 6%, você consegue fazer essa portabilidade. Olha que coisa interessantíssima. E tem mais, você não precisa fazer portabilidade para o próprio banco, não. Você pode migrar para outro banco, né? Sim, a portabilidade é sempre para uma outra instituição. O que acontece bastante, tá? Exemplo, eu tenho um financiamento pelo Bradesco. E aí eu solicito essa portabilidade pro Santander, tá? O Bradesco, quando ele identifica que eu tô solicitando a minha portabilidade para outro banco, ele já oferece outra taxa. Viu, gente? Você que tem seu financiamento aí já há muito tempo. Exato. Gente, Café com Imóveis vai ficando por aqui. Deixe seu like na nossa página, sua pergunta, suas dúvidas, que nós vamos responder todas. Por quê? Vai ter o segundo programa aqui com a Cris. O Café com Imóveis, com essa mesa maravilhosa, né? E para encerrar, vamos comer esse bolo maravilhoso. E lembrando, Alpha Class Imóveis está no Instagram, está no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comente. Gente, eu amei, foi perfeita a nossa conversa, nosso bate-papo com a Cris. Tudo divino, Cris. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Agradecer a nossa amiga Edilane Oliver, Que montou essa mesa maravilhosa, maravilhosa. lindíssima. E foi tudo de bom. Até o próximo Café com Imóveis. Detalhe, na xícara do quê? Ouro!